Adversário do Guarani amanhã pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Alex Brasil, gentilmente atendendo a nossa reportagem. Ô Alex, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito de como está o planejamento do Santa Cruz para a Série C. Você que chegou faz pouco tempo, eu sei que chegou no mês de fevereiro, o Claudinei chegou um pouquinho antes de você. E a situação do Santa Cruz, em vários aspectos, ela é bem parecida com a do Guarani, né? Uma das maiores folhas salariais da Série C, uma cobrança de uma torcida gigante como é a do Santa Cruz, assim como é a do Guarani. Um abraço para você, prazer em tê-lo conosco aqui na Bandeirantes. Carlos, uma boa tarde a todos os ouvintes, é um grande prazer falar com vocês. Claro, um jogo difícil que nós temos amanhã com uma grande equipe, uma grande torcida. Buscar um grande resultado. Oi, Alex, eu acho que tá cortando um pouquinho, eu não sei onde você tá exatamente. Agora eu acho que deu. Pode continuar, Alex. Então, voltando assim, vamos enfrentar uma grande equipe, uma grande torcida, que tem uma grande torcida, que é o favorito da partida do jogo de amanhã, mas nós viemos aqui para fazer o nosso trabalho e buscar um grande resultado. Hoje vocês estão trabalhando com quantos jogadores no atual elenco, né? Eu sei que existem alguns problemas que vocês estão tentando resolver, problemas financeiros, problema da SAF também, mas quanto que você acha que é o ideal trabalhar na Série C e quantos jogadores hoje você tem no atual elenco? Olha, essa questão de SAF a gente não tem conhecimento, isso está sendo tratado diretamente pelo nosso presidente. Claro que problemas financeiros não é só o Santa Cruz, outros grandes clubes do futebol brasileiro também têm esse problema, mas a gente confia muito na direção para a resolução desse problema e que a gente possa ter tranquilidade para fazer o nosso trabalho. Claro que o grupo hoje está com 31 atletas, a gente está cada vez mais procurando qualificar isso, mas a gente acredita no elenco que nós temos e nós possamos dar a volta por cima. Bom, nós estamos conversando com o Alex Brasil, que é um executivo de futebol experiente, trabalhou há pouco tempo no Corinthians, na base do Corinthians, tem um legado do futebol aqui no Brasil e está tentando fazer com que o Santa Cruz se classifique à próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. E como que está a pressão em cima dos jogadores e também do treinador? A gente vê a distância, até para comparar, né? Porque aqui em Campinas está gigante a pressão em cima do elenco, em cima da diretoria e em cima também do técnico Hélio Cizenando. Como que está hoje a pressão da torcida e da imprensa em cima do trabalho e da expectativa de um bom trabalho que vocês façam na Série C também, Alex? Carlos, é claro que quem trabalha no futebol vive sob pressão, não é diferente aqui no Santa Cruz, mas internamente não existe nada disso. É como você mesmo disse na sua pergunta, é muito da imprensa, né? Pressão que faz, às vezes desnecessária. A gente acredita no trabalho e são 2 meses de trabalho e a gente tem convicção naquilo que está sendo feito aqui, do jeito que nós encontramos e do jeito que a gente vai entregar. É isso que a gente espera e temos convicção no trabalho. Sobre o Claudinei especificamente, a gente conhece bem o trabalho do Claudinei, já foi técnico do Guarani, né? Já fez bons trabalhos em vários clubes do futebol brasileiro, é conhecido por todos os lugares, né? Como que você vê hoje, até o apoio que vocês estão dando para ele, para essa sequência do trabalho, assim como está acontecendo com o Hélio aqui, no início de competição, todo mundo estava esperando, olha, o Guarani vai ganhar todos os jogos, o Santa Cruz vai ganhar todos os jogos, mas não é bem assim que acontece, né? Infelizmente as pessoas que julgam o futebol lançam essas informações, é meramente impossível ganhar todos os jogos, né? É claro que gostaríamos, mas é um campeonato super difícil, onde tem grandes equipes, mas a gente está preparado para qualquer tipo de pressão e a gente acredita bastante no trabalho de campo e damos total apoio à nossa comissão técnica.
Agora, vocês vieram com 2 dias de antecedência, né? Vocês costumam fazer isso nas viagens mais longas, é até um conforto a mais e para os jogadores estarem mais descansados para o jogo deste sábado. Vocês treinaram ontem no Grenasa, hoje no CT da Ponte Preta, vocês costumam fazer isso? Sim, eu acho que todos os grandes clubes fazem isso, não é luxúria alguma, e sim a questão de logística. Nós estamos a 3 horas da capital paulistana, então hoje Recife enfrenta uma chuva que está transtornando a cidade toda, voos atrasados, mas a nossa equipe aqui interna de logística fez um grande trabalho, dando totais condições para os atletas, com apoio do nosso presidente, toda a diretoria, dando tudo o que for necessário para que os atletas no campo possam fazer o seu trabalho. Bom, nós estamos conversando com o Alex Brasil, que é o executivo de futebol da equipe do Santa Cruz, um dos grandes times do futebol brasileiro, uma das maiores torcidas do Nordeste, que amanhã vai enfrentar o Guarani. A gente sabe que muitos torcedores vão comparecer no Brinco de Ouro, porque tem muito torcedor do Santa Cruz na região e também na capital paulista. Eu queria que você falasse um pouquinho, a gente cobra muito aqui do Guarani, e eu queria ouvir o seu lado aí no Santa Cruz, porque você já trabalhou na base do Corinthians, ou seja, numa das principais bases do futebol brasileiro. Aqui a gente cobra a utilização de jogadores da base e isso não vem acontecendo muito no time do Guarani. E a gente cobra muito até porque há necessidade de venda e de jogadores mais novos jogando no time principal. Como que está a utilização da base? Eu sei que vocês têm poucos jogadores da base, eu não sei quantos no atual elenco, mas como que você vê e enxerga esse tipo de situação aí no Santa Cruz? Carlos, para mim foi uma grande experiência que eu não tinha, nunca havia trabalhado nas categorias de base. Foi me dada essa oportunidade no Corinthians, onde eu sou muito grato e foi um grande aprendizado para mim, me ajudou bastante na minha carreira, me acrescentou demais. Claro que qualquer clube tem a necessidade de lançar garotos novos, né, para fazer receita. Acho que existe um trabalho de base muito forte em todos os clubes do nosso país em relação a isso. O Santa Cruz também não é diferente. Santa Cruz tem buscado isso, dando condições, claro, com todas as dificuldades, mas ali tem grandes talentos e a gente sempre está de olho nisso, né? Na equipe principal a gente tem uns 2, 3 atletas oriundos da categoria de base, né? Um foi emprestado, o outro está num momento de renovação de contrato, mas a gente vê com os bons olhos, ele tem que saber lançar esses garotos no momento certo, na hora certa, para não poder queimá-los, né? Um campeonato tão difícil, de uma responsabilidade muito grande aqui no Santa Cruz, em busca de um acesso, né? Que não deve ser diferente no Guarani. Então acho que tem que ser levado com muito cuidado, para que a gente não queime etapas. E, claro, pro futuro do clube é muito importante lançar um garoto e, com certeza, poder vendê-lo para fazer receita. Ô Alex, eu conheço bem o estádio Arruda, já fui no Arruda, eu sei a pressão gigantesca que é jogar no Arruda e é um dos principais patrimônios que tem o Santa Cruz, né? A torcida do Santa Cruz e o estádio Arruda. E vocês não estão podendo usar atualmente o Arruda. Como que você vê esse tipo de situação e quando que você imagina que vocês vão poder utilizar o Arruda? Eu não tenho propriedade para falar a respeito disso. Tem o presidente do patrimônio que tem cuidado disso, empenhado nas suas manutenções do estádio, né? Para dar condições ao torcedor e toda a segurança. Claro que é um desfalque muito grande para o time não jogar no Arruda, que é uma força muito grande. E o principal patrimônio do Santa Cruz é a sua torcida, né? Foi um dos motivos pelo qual fez com que eu fosse trabalhar no Santa Cruz. É a grandeza da camisa do Santa Cruz e da sua torcida apaixonada que é. Então a gente espera que isso possa acontecer o quanto antes. É um desejo meu pessoal, jogar no Arruda lotado, e jogar no Arruda com o apoio da torcida realmente é um ganha mais. Ô Batista, ao vivo conosco, gentilmente, o executivo de futebol do Santa Cruz, o Alex Brasil, ao vivo com a gente. Fique à vontade, Batista.
Muito obrigado, Breno. Primeiro, um abraço, né, para o Alex Brasil. Muito obrigado por ter disponibilizado aí alguns minutos do seu tempo para conversar conosco aqui da Rádio Bandeirantes. O Alex Brasil tem uma passagem muito importante, né, principalmente na equipe do Criciúma, onde ele conquistou o bicampeonato estadual 23, 24, Recopa Catarinense em 24 e também acesso à Série B, da Série B para a Série A em 2024. Gostaria que você falasse como que está nesse momento essa profissão de executivo de futebol. Você teve uma passagem vitoriosa na equipe do Criciúma, está no Santa Cruz, claro, está pensando aí em Série A, mas quando o time não consegue o objetivo, alguns são os culpados. E eu tenho percebido, não no Santa Cruz, mas de maneira geral, um dos culpados é sempre o executivo de futebol. Então o torcedor quer arrumar um culpado, então elege lá o treinador, elege o executivo de futebol, e elege o presidente, enfim, o executivo de futebol que muitas vezes trabalha com um orçamento limitado, mas é cobrado também pelo torcedor como um dos culpados. Como é que está a profissão de executivo de futebol, hein, Alex? Batista, obrigado pelas palavras, um prazer falar com você. Voltar a Campinas é que eu tive uma passagem bem breve aqui na Ponte Preta, de 20 para 21. A gente procurou fazer o nosso melhor, mas assim como você cita, foi realmente em Criciúma um grande trabalho, mas a gente rodou bastante já, mas infelizmente no futebol a gente é julgado pelos resultados e não pelo trabalho, né? Muitas vezes as pessoas julgam assim, pô, o trabalho de fulano foi muito bom lá. Às vezes muita gente não acompanha o trabalho, né? E eles veem o resultado no final de semana, se o time venceu, se o time perdeu. Esse é o grande desafio que nós temos como executivo, quebrar esses paradigmas. Às vezes eles acham também que a gente só veio aqui para contratar e dispensar jogadores. A gente tem todos os departamentos para serem geridos. E eu procuro fazer isso da melhor maneira possível. Mas faz parte do nosso futebol. O futebol brasileiro está assim. Na Europa não é assim. É uma cultura. Mas a gente tem que cada vez mais melhorar e evoluir. É dessa maneira que eu vejo e espero que as coisas aconteçam no nosso futebol para que não aconteça o que aconteceu com uma seleção italiana aí. E sobre, agora há pouco, o Breno questionou você com relação a categorias de base. Eu estava vendo que a FIFA até deu um passo importante para redesenhar o futebol mundial, aprovou o início de uma consulta para tornar obrigatória a presença durante os 90 minutos de ao menos um jogador formado na base em campo. A proposta rompe com o modelo atual, né? Não há nenhuma exigência da manutenção nos 90 minutos de um atleta da base. Mas se isso for aprovado, se a medida realmente for aprovada, a formação de base ganha um destaque bastante significativo, porque vai manter os 90 minutos um jogador da base. O que você acha desta medida que ainda é embrionária, mas está tramitando na FIFA e pode ganhar força e com isso vai fortalecer a base? E você, como disse o Breno, né, que fez um bom trabalho na base do Corinthians. Batista, eu sou favorável. E além do mais, eu posso citar e aproveitar o espaço de vocês. Em 24, quando o Criciúma ascendeu para a Série A, teve uma reunião online com todos os presidentes. E o meu presidente na época, o presidente Guedes, não pôde participar, eu representei-o. E foi aquele aumento de número de estrangeiros no futebol, né? Eu era contra isso, porque isso tira espaço dos jogadores oriundos da categoria de base. Então, que bom que a FIFA está intervindo nisso. Eu acho que a gente tem que valorizar a nossa base com os novos talentos, para não acontecer o que aconteceu com a seleção italiana, ficar 3 Copas do Mundo fora de um Mundial. Então, eu acho que é válido. A nossa cultura, o nosso futebol sempre foi formador de grandes talentos.
Não é à toa que o mundo todo vem buscar os nossos talentos aqui. É até muitos pré-maturos saindo, né? Mas isso só mostra o quanto o futebol brasileiro, com suas categorias de base, formam, e a gente tem que cada vez mais colocá-los na equipe principal e depois sim sair para uma venda em outros lugares onde possa trazer as receitas tão necessárias para todos os clubes. Só falando um pouquinho aí do Santa Cruz, né? O Regis não viajou, está machucado, contundido. Qual é o grau dessa lesão, se compromete a temporada ou não? E também sobre o Wagner Balotelli, também o Israel lateral, que estariam insatisfeitos aí devido a salários atrasados e pediram dispensa. Isso é verídico? Não procede isso, Batista. Isso é coisa plantada de pessoas que querem o mal do Santa Cruz. E aqui no Santa Cruz vai ficar quem quer jogar no Santa Cruz. Esses dois jogadores tiveram propostas, creio eu, de Série D. E aí eles foram atuar no futebol de Série D. É isso que a gente deixou muito bem claro. Abdicaram de muita coisa para trás. Para o Santa Cruz foi interessante. Que eles sejam felizes e o Santa Cruz segue a caminho dele. E o Regis? Regis teve uma lesão. Agora não vou fugir da pergunta. Vamos dar forças para o adversário, né? Mas o Regis não veio, mas é uma lesão leve, o departamento médico vetou, mas a gente tem certeza que na próxima semana ele esteja à disposição. Eu li uma matéria que a folha de pagamento do Santa Cruz é de 2,5 milhões de reais para a disputa da Série B. Confere, você confirma 2,5 milhões? Isso não existe. Isso é coisa mal colocada. Eu acho, fico até entristecido com esse tipo de coisa. Eu acho que é uma coisa muito interna, mas não chega nunca a isso. E qual é a folha? A Batista também fica muito pessoal, né? Eu não vou perguntar para ti quanto você ganha por mês, né? Então é uma coisa muito interna. Sim, cada um tem seus valores e acho que é muito bem concluída aqui internamente. O presidente tem esse controle com seus pares e a gente vem respeitando isso. Então tá bom, Alex, muito obrigado pelo papo, muito legal. Você é um executivo que realmente tem mostrado muito serviço aí, serviço positivo, ou seja, está no primeiro escalão, né? Se é que a gente pode fazer aí os escalões de executivo de futebol, então você está na primeira prateleira. Grande abraço para você, muito obrigado, viu? Obrigado pelas palavras, fico sempre à disposição, é sempre bom voltar a Campinas. Um bom trabalho para vocês. Muito obrigado, tá aí o Alex Brasil.